A cor, ela é um aspecto, né, do alumínio. O brilho também, Sim, né? O brilho, eu consigo categorizar ele? sim. O, o brilho no poliéster é um fator complicador, porque uma das características da resina poliéster é justamente não perder brilho, né? Hum, Então, quando a gente fala em fosquear uma resina poliéster, a gente está indo contra a natureza do revestimento. Então, existem artifícios, né, para fazer com que a tinta perca brilho. Às vezes, enganar o cérebro, né? Ou às vezes fazer ela por incompatibilidade, fazer tintas, a gente parte de duas tintas com matérias-primas diferentes e faz ela ficar incompatível com a outra, e quando mistura, fosqueia. Então, a gente usa desses aspectos. hum, E isso gera dificuldade de atingir níveis muito baixos de brilho. Então, hoje é possível fazer tinta dentro de faixas, mas não é possível fosquear tanto o poliéster, hum. e esse processo de incompatibilidade gera variações. Então, porque quando eu misturo é, parte A com parte B, nem sempre eu parto daquela tinta tem uma reação, essa tem outra. Hoje eu misturo as duas, o produto final me atinge 25 de brilho. Aí eu pego um outro lote de matéria-prima, quando eu misturei igualzinho, vou misturar lá da 15 ou da 35. Então isso é quase que assim na tentativa e erro. Vai, faz, ajusta. Mas a parte do brilho, eu vou do fosco. Eu vou do fosco ao brilhante. Hoje, assim, no Brasil, não existe assim uma norma que caracterize o que é ultrafosco, o que é fosco, o que é. Isso ficou convencionado pelo mercado. Então, tem empresas que falam que abaixo de 10 é ultrafosco, de 10 a 20 fosco. No caso de perfis de alumínio, a, a Qualicoat deixou isso claro por categorias. Então, quando a gente fala em categoria 1, de 0 a 30 unidades de brilho, é enquadrado na categoria 1 como foscos. De Hum, 30 a 70, ele está enquadrado na categoria 2, acetinados. E acima de 70, na categoria 3, como brilhantes. Isso é uma classificação que foi definida pela Qualicoat. entendi. Nos outros segmentos, existem outras categorias, porque para nós, no Brasil hoje, acima de 70, pela Qualicoat é brilhante. Mas no nosso segmento aqui de móveis, outros segmentos, se eu vender uma tinta com 70, ela não é classificada nunca como brilhante, porque ela é um semi-brilho. Hum. Para nós, hoje, brilhante é acima de 90, mas para a Qualicoat eles chamam acima de 70. Seria uma tolerância ali? É que, na verdade, Thiago, na Europa, o nosso poliéster ele parte de um endurecedor chamado TGC. Então, a resina poliéster ela é combinada, ou seja, ela vai formar um polímero utilizando o TGC. TGC é uma abreviação, é um palavrão o nome, né? Triglicidil isocianurato. Então, é um nome complicado, às vezes, de falar, né? Ah, esse TGC, ele que faz o link da resina. Então, ele forma um polímero a partir do TGC. No passado, foi ventilado que o TGC poderia ser um produto cancerígeno, tudo. Então, a Europa aboliu o TGC. E sabe aquelas questões de matéria-prima? O fabricante de matéria-prima concorre com outra, eles soltam uma coisinha ali. Uhum. Até que isso aí não foi provado o contrário, a Europa já tinha abolido. O TGC depois, com o tempo, ele foi mudado a sua concepção. Antigamente ele era feito em pó, aí, na verdade ele era prejudicial para quem mexia com ele na origem. Depois ele foi mudado para cápsula, então, enfim, acabou com isso. Mas a Europa extinguiu o TGC. Então foi desenvolvido outro sistema de resina à base de hidroxila. As resinas hoje usadas TGC são resinas carboxiladas, é um outro sistema. E a resina para poliéster sem TGC são hidroxiladas, à base d'água. A base da, é hidroxilada e ela libera uma molécula de água. Por ela liberar uma molécula de água, ela dá uma fervidinha, assim, ela fica, nós chamamos de haze, que em inglês é névoa, né, um véu. Então, é um brilho mais apagado. A gente não consegue ter os sistemas europeus feitos sem TGC com um brilho tão limpo como com TGC. Entendi. Para quem eu trabalhei em empresa europeia, né? Quando a gente ia produzir aqui no Brasil, eu era proibido de usar TGC. E eu não conseguia nunca atingir esse nível de acabamento. Então a empresa morreu
por conta disso, porque o mercado brasileiro comprava só brilhante. E o brilhante da Europa é um brilhante xoxo, né? E Mas o pessoal já tá acostumado, né? já está acostumado, é muito É. difícil mudar. Hoje, por exemplo, talvez essa empresa não teria morrido, porque o mercado mudou para preto e para Uhum. cores, e essas cores são foscas. A parcela de brilhante hoje, ela diria que ela está em próximo de 30% do mercado. Então, hoje, mas isso já caiu essa teoria. Os países latino-americanos todos usam TGC, o asiático também. Entendi. Hoje é basicamente europeu. E essa parte de brilho, você comentou um pouco atrás que eu consigo classificar ela, né? De 1,5, 2 e 3. Não, na verdade, isso não é classificação de brilho, é Ah, classificação da durabilidade. entendi. O, Como que é essa classificação? é, essas categorias classe 1,5, classe 2 e classe 3, Uhum. isso foi uma terminologia adotada pela Qualicoat para definir o nível de durabilidade do produto. Uhum. O mercado, até uma coisa assim que eu não gosto muito de ouvir isso, mas enfim, já foi estabelecido. O pessoal fala, a gente tem tintas de 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Tinha a tinta de 5 anos, agora passou para 10, 20 e 30. Como que o mercado criou essa garantia assim por parte dele, sim, mas assim, a Qualicoat ela divide isso em classe 1,5, classe 2 e classe 3. É o nível de durabilidade, que são os chamados os poliéster, o durável, super durável e os ultra duráveis, que é a história do filtro solar, né? Uhum. Então, o classe 1, que o mercado chama de 10 anos, seria o quê? Eles falam 10 anos, mas na verdade cumpre uma norma Qualicoat classe 1. Aí o classe 1,5 é o chamado 15 anos. O classe 2, que o mercado chama de 20 anos, é o nível de durabilidade. E vale lembrar também que muitas pessoas associam essa classificação, essa durabilidade, à durabilidade do produto, contra corrosão, enfim, eles generalizam, né? E na verdade não. Essa classificação é contra a perca de brilho, Na correto? verdade, na verdade, posso fazer uma correção? Vamos lá, estamos aí para isso. O mercado acha que essa garantia é para perda de brilho. Quer dizer, na Uhum, verdade, ela incorpora a perda de brilho uhum, e alteração de cor a esses 10 anos, 10, 20 ou 30 anos. E isso é uma coisa errado, porque eu não tenho como definir alteração de cor. O que que é alteração de cor? A tinta, o revestimento poliéster, ele é um revestimento orgânico. Um perfil que saiu do forno hoje e ele vai para o serralheiro, e o serralheiro já instala, a partir do momento que ele foi instalado agora e já está exposto ao uhum. sol, ele já iniciou um processo de degradação. É lógico, muito pequenininho, né? Pouquinho, isso Vai crescendo ali. vai crescendo ao longo do tempo. Mas essa degradação, ele é um composto orgânico e ele Uhum, vai se decompondo com o tempo. Existe um gráfico de decomposição, de alteração. Quando a gente fala em 10, 20 ou 30 anos, a gente fala da integridade da pintura. Ou seja, nesse perfil, esse perfil de alumínio, ele tem uma película revestida. E eu vou dizer que se o aplicador ou o serralheiro dá uma garantia de 10 anos, eu quero dizer que em 10 anos esse perfil vai continuar apresentando uma película íntegra. O que seria uma película íntegra? É um aspecto estável, né? Ele não vai estar rachado, fissurado, todo danificado, uhum, decomposto, né? Ele vai continuar tendo uma película, mas fatalmente a cor de 10 anos atrás não vai ser a mesma. Então existe uma tolerância. Só que essa tolerância, a Qualicoat ou a AMA ou a GSB, ela não fala em 10 anos, porque a gente não tem como prever 10 anos e nem tem como condicionar isso a uma região específica, porque tem fatores, né, tem influenciando. fatores. O índice de raios ultravioleta daqui é diferente do Rio Grande do Sul e é diferente de Fortaleza, que é diferente da Flórida, que é diferente do Japão. Então não tem como falar 10 anos, né? Então quando a gente fala em 10 anos, a gente está falando da integridade da pintura, que daqui 10 anos esse perfil continuará tendo uma película, porém, fatalmente vai estar desbotado. Então, como que a gente garante isso? A gente precisa criar um critério padrão.
como o Eliezer comentou no podcast de vocês, o número 2, né? Falando sobre padronização do salt spray, a mesma coisa acontece no salt spray. O pessoal fala, 1.000 horas de salt spray equivale a quanto tempo no tempo? Não tem como correlacionar, porque depende muito dos fatores geográficos, da região, a posição geográfica da obra, se é, se é beira-mar, ou se ela está 2 quadras, ou se ela está totalmente afastada. Então não tem como quantificar. Então, quando a gente vai classificar um produto, a sua performance de corrosão, ou seja, perda de brilho ou alteração de cor, a gente tem que criar critérios padrão. Ah, não é Fortaleza? Não, não, a gente vai criar critérios padrões. Então, existem duas maneiras da gente classificar isso: através de um ensaio de envelhecimento acelerado, porque a gente não tem como, às vezes, deixar 10 anos para a empresa Uhum. vai 10 esperar anos 10 também já anos, mudou muita coisa, né? depois já mudou. Então, existe um ensaio de envelhecimento acelerado, que é feito através de uma câmara com arco de xenon, uma luz com arco de xenon. Então, eu tenho uma exposição que eu simulo ciclos de luz, de umidade, seco, úmido, seco. É um ensaio que tem duração de 1.000 horas. Então, com essa luz irradiando sobre o perfil, a gente vai fazer um comparativo. Esse é um ensaio acelerado. Então, por exemplo, cada cor se comporta diferente também. Uhum. Então, eu não posso atribuir a mesma alteração de cor para qualquer cor. Então, a Qualicoat, ela tem uma tabelinha aqui, que eu até trouxe para vocês. Não sei se a gente consegue aproximar, Isso né? dá pra mostrar É, depois. que é um anexo, que chama anexo 12, Uhum. que é uma tabela por cor. Para cada cor RAW, ela fala assim, depois de tantas 1.000 horas de ensaio, ela pode variar tanto. Eu tenho, por exemplo, cinzas que depois de 1.000 horas não altera nada. Uhum. Eu tenho cinzas que aqui, tudo bem? Depois de 1.000 horas, degradou. Uhum. Então, cada pigmento, cada formulação se comporta de uma maneira diferente. Então, esse ensaio acelerado é uma referência para nós. Todas as formulações que nós desenvolvemos, antes da gente liberar isso para o mercado, nós mandamos isso para a Europa para poder fazer esse ensaio acelerado. Em paralelo a esse ensaio acelerado, nós temos o ensaio natural, que é feito nas condições do cliente. Uhum. Ou seja, o material vai ficar exposto ao sol. Só que também para não ter aquela questão, mas onde que vai ficar? Vai ficar em Fortaleza, vai ficar no Rio Grande do Sul. Ah, então, foi definido que a Flórida, por estar bem no meio ali, né, Uhum. é uma região cuja intensidade de raios ultravioleta é mais forte e também padroniza isso. Então, todo ensaio que nós mandamos fazer acelerado, ele corre em paralelo com Flórida. Então, e os resultados aqui final têm que se correlacionar. Então, o ensaio que de nós chamamos de envelhecimento da pintura, ele corre tanto como natural como artificial. E quais são os aspectos que a gente avalia nisso? Alteração de cor e perda de brilho. Então, só para ilustrar mais ou menos, é, uma classe 1, uma tinta classe 1, Uhum. que é o que o mercado chama de 10 anos, eu sempre vou bater nessa tecla, que o mercado chama de 10 anos, porque isso não é uma verdade, né? O correto nosso mesmo seria falar classe um, não Uhum. é 10 anos, né? Porque a gente trabalha com normativas, com padrões de. Então, quando a gente fala do classe um, só um comparativo, depois de um ano de Flórida, a tinta ela pode perder até 50% de brilho, uma tinta classe um. Ou seja, ela partiu com 80 de brilho, depois de um Uhum. ano ela pode chegar até 40. Então, se ela chegou em 40, está dentro. 39, ela não atendeu. Entendi. Então, é uma referência para nós, né? Já o classe 2, classe 1,5, depois de um ano, depois de 1.000 horas de ensaio, ele pode perder é, 75, 25%. Então, Uhum. para cada classe, a gente tem os níveis de perda, até o classe 3, né? Aí o classe 1, Flórida, é um ano.
O classe 2 Flórida são 3 anos. Ou seja, ele triplica o tempo. Mas eu também não posso esperar 3 anos. Então eu começo fazendo no Xenon. O ensaio de Xenon são 1.000 horas. Esse eu não posso. Esse eu tenho que respeitar. Porque é ali que vai tentar correlacionar o que sai no equipamento, o que vai dar na prática, né? Não passou no Xenon, Não passou certeza na... que no da Flórida já vai travar. E nem sempre esse resultado se conversa bem, porque Hã? o clima varia, né? Tem ano que é mais agressivo, anos que são mais tranquilos. A gente já correu ensaios em Xenon que passava assim, que poderia perder 50%, perdeu só 10%. Quando veio o resultado de Flórida um ano depois, perdeu 40%. Uhum. Ou seja, se eu já deixasse perder 40 no Xenon, quando chegasse em Flórida, ia perder 60, 70, né? Então, essa questão de ensaios, a gente sempre tem que entender essa mecânica e não dá para confiar. A Uhum. gente sempre tem que trabalhar com uma gordurinha ali, né? Tá. E essa parte do brilho, ela influencia na qualidade do material no final? Parte do. Você diz Do brilho. a variação. Ah, a questão de uma diferença de uma tinta brilhante para uma tinta mais fosca, né? Uhum. As tintas mais foscas, elas possuem propriedades mecânicas inferiores. Uhum. As, as propriedades as características visuais de fornecer proteção, a integridade da pintura, ela não pode ser alterada. Na parte de ensaios, quando eu vou dobrar uma peça pintada com uma tinta fosca, as tintas foscas são um pouco mais sensíveis que as tintas brilhantes mesmo. Tá. E na colagem de vidro? Esse é um Como, tema como que interessante. funciona? Tipo, o que que seria melhor? O fosco ou o brilhoso? Ou os dois se comportam iguais? Os dois têm que apresentar um comportamento igual. Hã? Na teoria, o brilhante é para ir melhor. Só que nem sempre a teoria Uhum. condiz com a prática. Esse é um trabalho que nós fazemos constantemente, inclusive o pessoal do vidro, né, o pessoal das fitas, do silicone. Eu já cutuquei aqui o Thiago nos bastidores, que seria muito importante que a gente também elaborasse um podcast com eles. Então, eu não vou avançar muito, porque eu quero deixar que esse tema seja explorado por vocês. Mas, assim, falando da minha parte, Uhum. como a tinta é culpada de tudo, a gente tem que tomar certos cuidados. Uhum. Então, um trabalho que nós fazemos periodicamente é nós juntarmos os nossos corpos técnicos sempre para avaliar. Aconteceu um fato engraçado, isso foi ah, há 10 anos mais ou menos, teve uma reunião com o pessoal de vidro, e numa dessas reuniões, uma das pessoas comentou: determinado aditivo não pode usar na tinta, porque isso compromete a colagem de vidro. No dia seguinte, eu recebi uma ligação: tua tinta tem isso? Eu falei: não, tem um pouco, né? Passa mais um pouco, outro me liga: tem um pouco também. Tem um... Que engraçado, né? Todo mundo ligando o dia inteiro. Depois, parecia até aquelas pegadinhas, né, Uhum. do Silvio Santos, que o cara ficava ligando. Eu falei: mas que estranho. Aí o fulano que falou, aí eu liguei pra ele, né? Eu falei: mas 100% das tintas têm esse aditivo. Dele: não brinca não. Então não vou poder mais colar. E aí foi quando a gente amadureceu essa ideia, ele veio para Ipixinta, vou até convidá-lo depois, não quero antecipar o nome dele, Uhum. mas eu quero convidá-lo, porque foi um trabalho muito legal que nós fizemos. Falei: vamos fazer um trabalho acadêmico nisso. E a gente começou a fazer um trabalho avaliando o comportamento das matérias-primas, a compatibilidade dela com o sistema de vidro. Porque para eles, para o pessoal do vidro, esse assunto é muito mais delicado do que para nós. Porque a, quando ele vai vender o produto dele, o perfil normalmente já está pintado. Sim. Então ele tem que se virar para Uhum. colar o vidro. E agora, o pessoal de vidro se uniu, criar regras mais rigorosas, justamente para poder, antes de colar, serem enviadas amostras, fazerem análises para avaliar a superfície da tinta, porque para o pessoal de colagem de vidro, tanto do silicone como da fita, é muito mais seguro colar em cima de um perfil anodizado, porque ele está colando em cima do alumínio. Uhum. No caso da pintura, é uma tinta aderida em cima do perfil, então ele tem que colar em cima da tinta e ter a segurança que a tinta está firmemente aderida no perfil. Então, é um risco maior para eles. Então, se perguntar para eles,
que eles preferem? Eles sempre vão falar que é em cima da anodização. Só que eles foram vencidos pelo mercado. A Uhum. anodização perdeu espaço para a pintura. Então, alguns fabricantes de silicone tiveram que trabalhar em cima de primers mais eficientes. A própria fita adesiva, tem bastante contato com o pessoal da 3M e da Adere. Ambos trabalharam em cima dos primers justamente para melhorar essa performance, essa condição. E o nível de exigência em cima das empresas que colam também foi um pouco apertado em cima disso. Criaram regras um pouco mais rigorosas. Mas aí eu vou deixar esse tema para eles abordarem.